Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Crie Mais Marketing Digital. E hoje o meu entrevistado nada mais é do que o Tony, que além de ser meu amigo é meu cliente, proprietário da Select Multimarcas. Boa tarde, pessoal. Agradecendo o seu convite, Evandro. Vem aqui hoje para tentar tirar as dúvidas de quem está na dúvida de comprar um carro. Tem algumas dúvidas sobre documentação, laudo, tudo aí na nossa conversa. Vamos tentar esclarecer para ajudar você a comprar seu carro novo. Ao longo da gravação vocês vão poder tirar dúvidas, perguntar como comprar um carro com segurança, que hoje é o mais difícil e é o mais fácil acontecer. Certo? Tony, explica um pouquinho pro pessoal aí como começou a Select Multimarca. De onde surgiu essa ideia de abrir uma loja? Eu comecei a trabalhar com carro com 18 anos de idade, hoje eu estou com 44 anos. Comecei como vendedor de concessionária, virei supervisor de concessionária, gerente de concessionária e fui juntando meu capital até o momento que eu parti para minha carreira solo, porque eu ganhei muita expertise na parte de concessionária e eu quis trazer para a loja de rua, porque a gente pode aprimorar hoje as lojas de rua, você trazendo um pouco da expertise também de concessionária, que são empresas grandes. Existe é verdade ou é mentira entre loja de rua, agência ou concessionária? É mais seguro você comprar numa loja? É mais seguro você comprar numa concessionária? Eu acho que vai muito da índole, tanto do funcionário da concessionária quanto do dono da loja. Não tem como falar que uma loja é 100% certa ou uma loja é 100% errado. Eu acho que isso você vê tanto em classificação no Google, você vê em atendimento. Eu acho que hoje o cliente ele busca um atendimento muito bom e um pós-vendas muito bom. Pós-venda o que seria? Vamos lá. Hoje nós vendemos uma mercadoria usada, certo? Certo. Ou seminova. O que acontece? Essa mercadoria, às vezes ela vem, por mais que nós tentamos revisar, nós não vai conseguir revisar 10 mil peças num carro. Não tem como. Se você for fazer isso aí toda hora... Não tem, porque você tem que desmontar o carro inteiro. Sim. Então a gente faz a revisão nos itens primordiais. Às vezes nesse meio passa uma coisa, vimos toda a suspensão do carro, mas o batente que está embaixo do amortecedor está quebrado. O cliente não sai com o barulho, depois de uma semana vem com esse barulho do batente. Eu acho que nada mais porque tem um código de defesa do consumidor que dá 90 dias de garantia no veículo como um todo, excluindo sim itens de manutenção, que seria óleo de freio, pastilha de freio, que é item de manutenção, lâmpada, são coisas. Mas a parte que é mecânica do carro, que é elétrica, que é ar-condicionado, a loja tem que dar uma garantia. É então, lógico, cliente... porque também se o cara rodar 10 mil quilômetros com o carro e aparecer um barulhinho, é normal, né? A culpa não é da loja. É lógico. Pega um buraco. Exato. E também existe mau uso. Às vezes a pessoa vai lá, não coloca água no carro, não verifica o óleo, acaba danificando o carro. Mas se estiver dentro da lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, a loja ela tem que atender. A minha loja, pelo menos, trabalha assim. E você pode ver pela avaliação que eu tenho no Google hoje. Então, eu acho que o cliente, ele busca isso, ele busca o amparo. E mesmo que não for uma coisa de responsabilidade da minha loja, o meu cliente quiser me procurar para me aconselhar onde ele levar, eu também posso fazer isso. Eu quero que o cliente saia da minha loja 100% satisfeito. E aí, a avaliação do Google, eu vou falar para você como consumidor, é o ponto mais importante. Sim, eu não vou em lugar nenhum, restaurante, não compro nada. Nós já ficamos desconfiados quando vê uma nota mais baixa. Se você não tivesse 5 estrelas no Google, você também não ia estar aqui hoje. Não ia estar aqui. Não ia estar. E me fala uma coisa. Como comprador, eu vou perguntar. Pode perguntar. Com esse monte de portal de anúncio hoje, Webmotors, OLX, Mercado Livre, fora a concorrência, né? Que não sei quantos mil CNPJ tem em São Paulo. Sim. Como que você faz para todo mês vender um número que eu sei que não é pouco de carros que você vende todo mês? É seus vendedores? Olha... Fala a verdade, não vai falar que é o dono não, que esse negócio aí... Eu acho que o primordial... Vamos começar. Uma empresa ela tem que começar... Agora é a hora, vamos ver. Uma empresa ela tem que começar que não existe vendedor, não existe gerente, não existe dono. Existe uma equipe. Lógico, existe a hierarquia, mas é uma equipe. Quando uma equipe fala a mesma língua, o cliente, ele sente isso na mesa. Isso eu já percebi muito. Porque eu tenho muitas pessoas do meu lado que vendem menos do que eu, porque ele não tem esse sincronismo na empresa. E todos têm que falar a mesma língua. Aí,
você falou de Web Motors. O Web Motors hoje já foi o primeiro site de busca. O Web Motors ainda continua sendo um site muito reconhecido no mercado. Muito caro. Muito caro. E a gente acaba tendo mais para aparecer na mídia. Mas hoje eu tenho uma venda muito maior no fluxo que você faz para mim. Hoje na parte de Instagram, na parte de TikTok. Hoje, fora as brincadeiras que a gente faz também, para gravar legal, vídeo, para entender. Porque assim, além, o cliente tem a oportunidade de estar te olhando, né? Sim. O Web Motors não deixa o cliente te olhar. Não, você comprou um carro que está numa loja anunciada na Web Motors. Exato. Quando eu tenho um anúncio no TikTok, Instagram, Facebook, você tem um carro na Select Multimarcas. Isso fortalece o nome da empresa também, entendeu? E os seguidores, a brincadeira que a gente faz, às vezes a gente faz até uma brincadeira, para trazer também seguidor para nossa página, porque às vezes o cara tá pensando em trocar o carro daqui 3 meses, você posta o carro que ele quer daqui 3 meses. Sim. E é o carro que ele buscava. Então, eu acho que, além de me trazer o resultado, porque a Web Motors é o resultado imediato, porque o cara tá olhando 10 mil gols, o seu tá no meio. O seu não, o cara tá conhecendo a marca Select Multimarcas, onde ele vai ter depois um site da nossa empresa, que ele vai ter lá as buscas dele. E ele pode escolher um carro daqui 3 meses que eu não tinha postado, ou até você faz uma brincadeira, a gente posta e, pô, acaba vendendo. E acaba vendendo. Eu vi ontem, eu tava de bobeira em casa, entrei no TikTok de vocês, que é muito forte. Sim. Quando eu vi lá 90 mil... O administrador é bom do TikTok. Mas eu vou deixar Mas 90 mil visualizações em 24 horas? É isso. O que é aquilo ali? Vamos lá. Primeiro, os carros que eu anuncio, se vocês começarem a acompanhar tanto aqui a mais, se puder acompanhar também a Select, nós agradecemos. E no final vai estar todos os links, tá? Instagram, sim, Facebook, TikTok, e o mais importante que é o endereço da loja deles, né? Se ele está aqui, a segurança vem em primeiro lugar, pode ter certeza. E assim, hoje eu trabalho com carros com qualidades assim. Não trabalho com carro com alta quilometragem, não trabalho com carro reprovado no laudo, não trabalho com carro que de leilão, leilão não trabalho, eu só trabalho o arroz com feijão. Carro aprovadinho, manual, chave cópia, abaixo de 100 mil quilômetros. Pô, Tony, mas tem um Bora 2004 lá nessa loja. Sabor Jetta. Sabor Jetta, que eu coloquei isso mesmo, com 150 mil quilômetros. É que às vezes no meio de uns carros não é no perfil. Só te cortar. Você falou 150 mil quilômetros, então vindo vai falar assim, pô, 150 mil quilômetros? Você tem esse problema na tua loja? Às vezes o cliente pergunta, mas alguém... como que eu vou te explicar? Alguém vê o ano do carro e divide quantos quilômetros a pessoa por ano? Não. E se você, ao invés de falar 150 mil quilômetros, falar esse carro rodou 8 mil por ano, um exemplo? Soa diferente? Soa diferente, só que o cliente, quando ele abre ali os 150 mil quilômetros, se assusta. E eu estava explicando, eu vou continuar na linha. Esses carros que às vezes tem mais rodado na minha loja, é porque são carros 2004, com 150 mil quilômetros, não rodou nada. E é um carro que assim, é meu xodó, coloquei roda, gastei um dinheiro. Era teu? Era meu, eu coloquei para vender. Só que assim... Quanto é, Tony? 39.990, mas vai lá buscar que você vai gostar, o carro é novo. Então o que acontece? Eu trabalho, às vezes um diferencial eu coloco, mas meu padrão é carro de 12 para cima até 100 mil quilômetros, e tem que ser ímpar. Muitas vezes, Evandro, eu compro um carro, porque eu não vejo todos os carros que eu compro, como a gente compra em alto volume, ou às vezes eu compro de lugares que a pessoa, um gerente está olhando para mim e me canta o carro errado. Chega o carro. Muitas vezes eu perdi dinheiro que o carro chegou, porque estava lá no painel 80 mil quilômetros, só que com a expertise que eu tenho de mercado, eu vou lá, olhei pedaleiro, olhei volante, e existe criminosos nesse mercado, até clientes, lojistas que baixam o KM. Então, quando você vem na minha loja, eu faço o laudo, ponho quilometragem, porque eu tenho um respaldo de onde eu comprei. Exato. E eu vejo o estado geral do carro. Então isso daí, quando eu comprei essa Troller, ela tem plástico no teto, ainda de 0 km. Ela tem 88 mil quilômetros. Então não existe dois carros 2014, um carro de trilha, que nunca entrou água dentro, que você vê os selinhos originais. Que é normal uma Troller hoje você comprar, entrou água dentro, porque o cara entra no meio do rio. É um carro específico, né? O cara não mas essa daí se entrou, passou, não chegou a entrar água dentro, os caras não moeram. Então assim, quando o cara vê um carro desse, ele admira. E isso daí é bom para minha loja, me traz tanto visualizações
Uma pelo seu trabalho. Muito obrigado. E outra pela qualidade do carro. E me traz credibilidade. Porque quando o cara chega lá, ele fala, tem esse KM, porque dá para ver pelo carro. Agora você comentou um negócio que é bom, até porque eu realmente sou leigo, né? Sou apenas comprador. Por isso Sim. que todos os carros têm laudo aprovado. Mas assim, são várias empresas de laudo, né? São várias empresas. Eu sei que eu já vi pessoalmente que você faz pela supervisão, que, ao meu ver, desde que eu me conheço como gente, a empresa que lidera o mercado há sei lá quantos anos. E existe, como que eu vou te explicar? Qualquer laudo é válido, por exemplo? Vamos você lá. chegar, crie mais laudo, select laudo, aí você pega um da supervisão, a hora que você põe na mesa e mostra para o cliente, é diferente? Vamos lá, vou começar do começo o laudo. Eu comecei a trabalhar com carro, eu era avaliador, não existia laudo, existia uma coisa chamada check-out. Nós puxávamos a placa, quem fazia o laudo éramos nós. Seus olhos. Olhar longarina, olhar painel dianteiro, painel traseiro, olhar tudo isso daí. Existe um grande erro, na minha opinião, mas eu não vou mudar isso porque depende de Detran, depende de uma série de coisas e depende das empresas se comunicarem. Eu acho que deveria ter um padrão. E não existe esse padrão. Existem as mais rigorosas e existem as menos rigorosas. Hoje eu te falo que as mais rigorosas hoje é supervisão, DECRA, que são bem rigorosas. E existem algumas que as bandeiras não são tão conhecidas e também são muito rigorosas. Mas existem outras que eu não sei, vou citar nomes porque são muitas, né? Hoje em dia não existe... Tem uma em cada esquina. É uma esquina. Então assim, e eles têm o padrão, que nem, existem diferenças de laudo. Se você quiser eu te explico algumas coisas de diferença. Vamos lá. Supervisão, você tem um leve amassado no painel traseiro. Para quem não conhece o painel traseiro, você tem o para-choque, atrás do para-choque ele tem uma lata. E aquela lata nada mais ela é soldada na ponta de longarina do carro e na estruturação do carro. Se ela está levemente amassada, você tem dois serviços para fazer. Ou você faz uma fulaninha e volta ela para o lugar, tá? Ou você faz um martelinho. Se for caso de martelinho, você pode fazer martelinho. O carro, na hora que você for fazer o laudo, ele vai dar uma observação. Você faz o martelinho, você consegue aprovar esse laudo, porque ele foi uma coisa que foi uma encostadinha, não fez nada, não mexeu na estruturação do carro. A partir do momento que você corta a traseira do carro, que você corta esse painel traseiro e põe outro painel traseiro, você já gera uma emenda na ponta de longarina e nas laterais do carro. Reprovaria o laudo. Não reprovaria, ele daria um apontamento, tá? Só que acontece o seguinte, muitas empresas ela utiliza o reparado como observação. Porque, na verdade, existe uma lei que não pode reprovar carro. Sim. Tá? Isso existe mesmo. Só que as empresas reprovam, porque ela tem que passar para o cliente o que está acontecendo com o carro. Eu sou a favor. Eu fico pensando assim, pô, o cara tem o carro reprovado, o que ele faz com o carro? Então, existem lojas, porque assim, eu não trabalho assim e não gostaria de trabalhar e nem vou trabalhar. Existem lojas que ela vende o carro um pouco abaixo do valor de mercado, explicando para o cliente, fazendo o cliente fazer um termo de ciência e assinar o laudo. Porque isso, um apontamento, em 90%, eu não posso garantir 100%, tá? Porque corretora de seguro não é minha. Em 90% dos casos, o carro passa no seguro normal, se der uma PT vai pagar 100%, tudo certinho. Só que você sabe que já teve uma colisão, que não foi uma colisão grande, pode ter sido uma besteira, mas você tem o direito de saber o que aconteceu com o carro. Sim, não tem. Gente, retoque, você que está ouvindo a gente aqui, a sua sala descasca a parede, você vai deixar de ser pintar? Não, você vai pintar. Retoque, tem que ter o carro, você não vai deixar o carro raspado. Sim. Então assim, a partir do momento que você pega uma parte estrutural do veículo e mexe, eu acho que já tem que ser avisado com o cliente. Eu sou a favor do apontamento, mas a maioria é da observação. Então assim, a supervisão ela já dá apontamento. Tony, agora fala sincero, olha para essa câmera aqui que eu quero só Vamos você lá. aparecer. Vamos lá. Tem como lojas burlar o laudo? Vamos lá. Você quer que eu minta ou que eu fale a verdade para você? Vamos lá. Burlar o laudo, eu creio que as empresas não façam. Tá? Aquela jogadinha do lojista que... Aí é aquele cara que realmente... É o pilantra, vamos lá. Não, aprova aí, te dou um cafezinho. Olha, Pra ele não é pior isso, a credibilidade. Apesar que pro cara fazer isso, a loja do cara também... já deve não ser- tá boa da perna, porque quando o cara começa a fazer coisa errada, a vida dele vai para trás, a empresa dele vai para trás. Não A gente tem fala que como. eu sou, assim, eu tenho amigos que eu sou testemunha que tiveram lá em cima e perdeu tudo porque fazer coisa errada, baixar KM, fazer tudo isso daí. Então o que acontece? Vamos lá.
Ele pode até pular o laudo se ele chegar no menino que está fazendo a vistoria e fazendo. Eu creio que um dono não vai estar... Por o nome a zelar. Porque assim, hoje uma supervisão é uma franquia. Sim, o cara paga royalties. É. E a supervisão ela pode descredenciar o cara e o cara investir um dinheiro para montar. Então, assim, eu creio que não tem. Então, o que acontece? O que pode acontecer, que nem já aconteceu comigo, vou voltar, o painel está levemente amassado, eu chamo o martelinho, eu falo, não rode o laudo, eu faço o martelinho, chamo o dono da empresa, não é o vistoriador, olha, o carro aprova, Tony, ficou perfeito, porque foi um martelinho, uma chuva de granizo, uma bobeirinha Sim, assim. entendi. Fez um martelinho, ficou perfeito, aprova o laudo? Aprova. Agora... Aprovar o improvável não existe. Não existe, não tem como, porque assim... a não ser, também existe, é porque assim, em todo lugar, gente, tem gente boa e gente ruim. Em todos os lugares. Existe o cara do lote safado, existe o cara da loja safada, existe... Como existe o... Tony, não me leve a mal as perguntas, é que assim, a fama que o lojista tem, eu falo com propriedade. Sim. Hoje, quando eu vou trocar de carro, graças a Deus eu tenho parceiros, né? Você é um, tenho mais outros clientes, e é neles que eu vou. Sim. Né? Não me aventuro mais em sites. Sim. E eu conheço a integridade, mas assim, antes de eu ter esse know-how, E você sabe que era isso muito difícil E comprar você um sabe carro. que isso é um fardo que a gente carrega. Às vezes eu venho num carro para o cliente... E a gente olha, te cortando, desculpa, esses vídeos aí, né? Do Somano, a gente sabe que muito da... Sou fã dele, inclusive. Minha mulher briga comigo porque eu assisto todos os dias quando eu estou almoçando para mim aprimorar minha loja. Vamos Eu lá. também sou e um dia ele vai estar aqui, ó, tirando todas as dúvidas aí sobre Se ele vier, eu quero vir, hein, Evandro? Eu quero pegar ele para conversar. Então, vamos lá. Isso é um fardo que eu carrego. Porque muitas vezes eu venho num carro bom para o cliente. E, gente, eu trabalhei em concessionária lá no começo, eu falei para vocês. Eu já vi Gol com 900 quilômetros. Não devia te falar o nome, mas tudo bem, vou falar. Não vou falar concessionário, mas eu vi Gol com 900 quilômetros. O pistão furar o capô. 900 quilômetros. O pistão saiu pelo bloco e furou o capô. É uma máquina, gente. Máquina quebra. E todos, assim, eu não vou dizer todos hoje, Evandro, mas 70% quando o carro quebra, ele já vem com 3 pedras na mão para cima de mim. O cliente? Por quê? Porque ele já passou por tanta experiência ruim. Entendi. E Que até ele joga a responsabilidade em você. Vai ser mais uma. Aí é onde eu ganho. É incrível. Hoje, os clientes que me indicam clientes, e eu tenho como comprovar isso, são os clientes que deram problema. Porque ele chega na minha loja, gente, se eu vendi um carro para vocês, ou pro Evandro, estourou o motor, deu 12 mil, 15 mil, não me interessa. Isso aí faz parte. Eu acho que a pessoa que compra tem que ver. Assim como às vezes um carro me dá 8, 10 mil de lucro, que é um carro específico, e eu não tenho um gasto. Então é um pelo outro. Tem mês que eu tomo prejuízo e tem mês que eu tenho lucro. É o comércio. Então assim, eu não tenho problema com garantia. Eu tenho problema, assim, é uma coisa que me chateia muito como o cliente chega. Gente, quando você chega num lojista, independente dele ser picareta ou não, chega na sua educação, porque às vezes a pessoa que está lá, você está pensando que não é e não é. Então, chegando na manhã, gente, a gente vai resolver tudo, o cliente vai sair satisfeito e vai indicar o cliente para minha loja. Eu tô com vontade de comprar o carro lá. Vamos lá. Você faz parte de cada vídeo, mas eu sei lá, você já me convenceu. É porque... Você faz na Troller um precinho. Vamos lá. É tudo negociável. Ô, Tony, mudando de assunto. A gente sabe a credibilidade da Select. Volto a dizer, senão nem aqui você estaria. Sim. Né? Só que a gente leva muito a sério. Brincando e trocando uma ideia, mas ao mesmo tempo levando informação. Parece que às vezes pode ser um vídeo besta, com pesar da palavra, mas tem muita gente que não sabe comprar um carro. Entendi. Então, cito novamente aí o Celso Russomano como exemplo. Todo dia ele está dentro de uma loja de carro, Bastante. dentro de uma loja de imóvel. E é os que eu mais assisto. É os que eu mais eu também, porque eu falo, caramba, também E sou é bom, consumidor. mas não é bom. Você É tem uma bom, empresa, não. eu tenho uma empresa. Nós temos que assistir, porque às vezes a gente, sem saber, porque eu tenho advogado na minha empresa, eu tenho contrato de compra e venda, eu tiro Empresa nota de- fiscal dos meus carros. Empresa eu de posso- marketing. Empresa de marketing. Só que acontece o seguinte, eu não Empresa sou de- formado em advocacia. Mas você é bem assessorado e muitos não são. Então, assim, às vezes eu assisto também porque eu pego ali uma deixa, peraí, eu não sabia disso. Gente, vem aqui, vamos seguir essa linha a partir de hoje. Que nem esses dias ele falou que um carro pegou fogo dentro da garantia e o cara teve que pagar o carro, só que foi um erro do mecânico. Legal. Acontece, fatalidades acontecem, mas eu não sabia que eu tinha
existia isso. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Estamos no Brasil também, né? Exatamente. Tudo pode acontecer. Tudo Doutor, pode acontecer. mudando o assunto. Já entrou um cara na tua loja, um casal, um cliente aleatório assim, porque eu sei que tua loja é dentro de um auto shop, tem muito movimento, e eu vejo, às vezes que eu vou lá, os seus vendedores abordando, posso te ajudar, precisa de algum carro. Como que consegue, que nem eu, quando eu vou numa loja de carro, eu já sei o que eu quero. Quero um carro X, Y. Agora, quando entra aquele cara que não sabe nem o que quer, qual que é o método que vocês usam para conseguir convencer ele a comprar um carro de vocês? Seja lá um SUV, um sedã? Vamos lá. hatch. Primeira coisa, na minha loja, nós não fazemos pressão para o cliente deixar em sinal. Nós não fazemos pressão. Nós não fazemos pressão para o cliente fechar o negócio. Nós deixamos o cliente à vontade. Daí, se você for na minha loja, você vai... Isso aí eu sei, mas como que você consegue achar o carro que a pessoa Aí nós não vamos... sabe? Aí eu vou entrar agora. Quando na minha loja é proibido perguntar para o cliente, posso te ajudar? O cliente não está precisando de uma ajuda. Verdade, todo mundo pergunta, Posso te ajudar? olha lá. Primeira coisa... Depois se alguém for lá na Select, o cara fala, posso te ajudar? Me fala que eu dou um tapa na orelha para vocês irem na frente, tá? Então o que acontece? Essa é boa. Primeira coisa, é a simpatia de abordar o cliente. Porque quando o cliente entra num auto shop ou em qualquer loja, eu vou te falar por experiência própria, eu não gosto de ser atendido. Eu não suporto o vendedor que fica no meu pé quando eu estou vendo uma coisa. É dois. Eu não gosto. Então, eu procuro deixar o cliente à vontade na minha loja para olhar. Mas eu tenho que ter educação e expertise de bom dia, boa tarde, veio passear, o que você está procurando? Só estou passeando. Uma pessoa quando ela entra no auto shopping, vou te falar que 90% entrou porque quer comprar um carro. Já não sabe às vezes quando. Não sabe quando, nem quanto ele vai pagar. Sim. E nem o que ele quer. Então, hoje, eu tenho meus vendedores e eu que fazemos o trabalho de ver o perfil do cliente. Ô, meu amigo, mas você não está procurando? Que carro que você tem hoje? O que você busca? Você quer trocar daqui quantos meses? Você quer financiar? Você pensa em financiar alguma coisa? Porque as pessoas, elas também têm esse, elas não se abrem. Olha, eu queria um carrinho, fala para mim, eu quero uma parcela de 1.500, na minha cabeça, como eu faço muito cálculo, eu já tenho um perfil de carro para ele e já utilizo o que ele precisa. Eu preciso de um SUV de R$2.000. Beleza, hoje eu vou ter na minha loja uma SX, uma Cactus, uma Kicks. Pá, são exemplos, tá? Não vou chegar lá, eu quero esse de 2.000 porque eu não sei nem o que tem. Aí, quero esse daqui de 2.000, aí eu pego, mostro para ele, trago pro perfil dele. E, eu quero um carro 2.000, tenho 10.000, eu ofereci o carro. Geralmente, 90%, eu vou falar com a minha esposa, que nem tem o vídeo engraçado aí, né? Isso aí é... Mas isso daí é pra ele pensar, gente. O vendedor fica esperando um mês, conversar com a esposa. Ele tem que dar espaço pra pessoa, porque muita gente compra na emoção, mas muita gente quer pensar e raciocinar. E aí se o cliente deixa um sinal, você deu um gancho agora, muita gente compra na emoção, e eu sei que isso aí não é só em loja de carro, né? Em qualquer comércio. O cliente deixou um sinal de reserva. Tá. Eu sei que a lei, quando você compra pela internet, nós temos 7 dias para cancelar um produto. Quando o cara está na tua loja, quando eu digo cara, gente, qualquer cliente. Modo de dizer, gíria, o cliente está na tua loja, o vendedor atende, que é comissionado, você deixa um sinal lá de R$1.000. Eu, Evandro, entrei na tua loja, teu vendedor vai dizer, pô, gostei desse Toyota. Posso deixar um sinal de reserva de R$1.000? Eu vou falar com a minha esposa e amanhã te retorno, um exemplo. Vamos lá. Aí eu vou ligar e vou falar, não quero mais o carro. Esse sinal ele é devolvido? Vamos lá, vou falar o que é a lei e o que eu faço, tá? Numa situação dessa. Certo. Fala porque muita gente faz isso. Vamos lá. Lei. 10% do valor do veículo. Você deixou de sinal, independente se você vai pensar, se você vai falar com a esposa, se você vai na igreja, às vezes, para perguntar para o pastor, ou para onde você for, você vai pegar 10% do sinal. Nenhuma loja é obrigada a devolver. Ponto. Certo. Na minha loja, lembra que eu falei agora há pouco, eu não pego o sinal. Já para não ter esse azedume, porque às vezes eu tiro a venda de alguém que precisa do carro, precisa comprar, e trava o carro e o cara volta vem num sábado, que é um dia de fluxo, você viu lá na loja no sábado, lota. E eu deixo de vender para uma família que está precisando do carro, porque o cara travou e na segunda-feira ele foi ver 10 carros depois do meu e vai comprar. Então assim, meu amigo, você vai deixar sinal, você está comprando o carro. Então você vai me dar um sinal de mais de 10%, tá? Porque
você vai comprar o carro. Então, eu só vendo quando a pessoa está Tem definida. certeza que quer comprar. Tá certo. Acho que todo mundo Já deveria aconteceu, fazer isso. gente? Já aconteceu do cliente cancelar? Já, por uma fatalidade. Eu também não tenho coração de pedra. E assim, se acontecer por causa de uma fatalidade, a minha empresa não fica com sinal de ninguém. Até porque eu conheço vocês e não é um sinal Não, que vai queremos, falar. não tantos vai anos de fazer mercado, diferença. não vai E o vendedor que perdeu tempo? Ossos do ofício, meu amigo. Eles trabalham, assim como muitas vendas às vezes eu faço pessoalmente, porque está a loja cheia. E dá pro vendedor E dou para o depois. vendedor. Então, assim, nós esse- equilibramos isso daí. Toninho, a pergunta que eu ouço todos os dias. Vamos lá. Tenho meu carro na troca. Você paga a FIP? Antes de você responder. A FIP é um... Como que eu vou te dizer? Ela é um parâmetro na hora de comprar um carro? Não, parâmetro, para seguro. Por exemplo, meu carro tem 5 mil quilômetros. Tá. Aí o carro do vizinho, ao mesmo ano, tem 100 mil quilômetros. A tabela FIP é a mesma. Sim. E o preço também na hora de eu vender? Não. Explica Vamos aí. lá. Hoje, um brasileiro normal, vamos colocar 12 mil por ano. Então, um carro 2025 hoje, para ele ser baixo KM, baixíssimo KM, ele teria que ter 12 mil quilômetros. Nós Quantos também tem que ser 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros. Baixíssimo, tá? Não estou falando de baixo. Mas o normal, o brasileiro roda em torno de 20 mil quilômetros por ano. Certo. Então, assim, você pegar hoje vamos colocar um Fit 2015, que é o carro que todo mundo quer, né? Fit, E ele tem um lá bom, hein? Preto. É lá, vamos lá. Fit 2015 hoje, você vai ter um carro que teria que ter de quilometragem em torno de 200 mil quilômetros, 180 mil quilômetros. É isso, Assusta, 11, né? Assusta. Assusta. Você não vai querer comprar, ninguém vai querer comprar. Então esse carro hoje, e por incrível que pareça, eu vejo meus amigos vendendo na tabela FIP. E vende. E vende. Porque é um Fit. Então o que acontece? Agora e se for um Peugeot, Tony? Olha, eu vou te falar que Peugeot, É só fama? até 2018, o Peugeot, se for de 2014 para cima, manual pode comprar sem medo. Automático, ele utiliza um câmbio de 6 marchas aí sim, que é uma fabricante japonesa que fornece câmbio também para Toyota. Então, você vê a qualidade. E a Peugeot, ela sempre teve um motor maravilhoso, tá? Que é 1.6, 16 válvulas, 1.4. Ele tinha problema na ventoinha que queimava o cabeçote que era de alumínio. O 16 válvulas não tem esse problema. Então, eles pegaram o motor da Peugeot 1.6, 16 válvulas, que é fantástico, e colocaram um câmbio de uma fabricante Toyota. Então, o carro é fantástico, tá? Os carros E da- hoje vende acima da tabela Peugeot, tá? Acima de 2018 vende acima da tabela. Eu acho lindo. É que eu vejo Então, as pessoas assim, falando como se... Não. Tenho- É má fama, gente. Má É que fama. nem. Posso falar, gente? Vou falar uma coisa com sinceridade e transparência. Todo carro tem defeito, até Honda, tá? Todos os carros ele tem os defeitos e as características dele. Ele Motorista. tem os Às vícios. vezes o motorista é um problema. Às vezes é o motorista, mas assim, todo carro tem vício, todo carro tem um quê. Eu tenho retorno de HRV, já fiz câmbio de HRV, gente, já fiz câmbio de Fit, então não assim, tem. não existe milagre. Tem lojista que fala que nunca teve problema de É. retorno, viu, Tony? E voltando É a à loja tabela, perfeita. nós falamos tanto, esquecendo. Você perguntou, você paga a tabela FIP no meu carro? Fala aí. Isso é muito importante. Gente, hoje um lojista, ele paga de imposto em torno de um carro de 100 mil reais, ele vai pagar só de ICMS, tá? Um imposto, são 7. Um imposto é 2 mil reais. Um carro de 100 mil reais. Aí você tem 27% sobre o lucro, tá? Eu Tô abrindo o jogo pra vocês, hein? Mas é bom que Ah, a gente ó. conhece como que é 27, o Brasil. né? 27. Como que é ter um comércio no Brasil. 27% sobre o lucro. Se você quer dizer, você ganhou 10 pau no carro, vamos colocar um carro de 100, você ganhou 10%, sempre 10 mil, que eu acho que é o justo, né, gente? Eu não sei, viu, Tony? Porque eu pra ganhar 10 mil, eu tenho- Não, mas você não paga 30 de aluguel, né? Você não tem que gerente, vendedor. Então, Isso assim, aí, eu nem quero. Tô então fora. vamos lá. Você hoje vender um carro de 100 mil por 10 mil, ganhando 10 mil reais, você paga ICMS, já foi 2, já virou 8, certo? Sobre os 100 mil, você já paga 27. Já vai mais 2.700 com 1.800. É dinheiro. Tá? Aí você tem mais sobre o lucro 3%, que é CSSL e ISS. E tem mais o PIS e CONFINS. Hoje, para você vender um carro de 10 mil reais e pagar todos os impostos certinho, vai te sobrar 5 mil reais limpo. E vou falar um negócio aqui com propriedade, tá?
visito muitas lojas de veículos e são poucas que emitem nota fiscal, justamente Sim. por isso, porque o governo vira um sócio. Aliás, é um sócio. Então assim, aí você fala assim, pô, como é que você não paga a tabela FIP no meu carro e o seu tá 5 mil acima da FIP? Vamos lá. Hoje, uma loja de carro, vou abrir o jogo, não é Select, é qualquer loja. E guardado o modelo, tá? O mínimo que ela tem que apurar hoje num carro de lucro é em torno de 8 mil reais. Senão ela não sobrevive entre imposto, gerência, garantia e todo o processo. Porque assim, vamos lá, você telespectador, vamos lá. Você tem 1 milhão hoje na sua casa guardada. Uma loja de 1 milhão hoje é uma loja pequena. Nós vamos falar uma loja aí de 12 carros. Tá muito caro os carros. Tá muito caro. Então você tem 1 milhão hoje. Se você deixar dormindo lá na poupança, você vai tirar 11 mil reais por mês. Hoje, meu custo fixo da minha empresa, investindo um pouco mais que isso, é em torno de 80 mil reais. Entre imposto, vendedor, gerente... Custo da tua loja? Custo, 80 mil reais por mês. Então, se eu vendo 15 carros por mês, desses 10 eu vou pagar para a loja. A loja me consome para fechar no 0 a 0, 10 carros. Você não viu R$1 no bolso. Eu não vi R$1 no bolso. E eu tenho que torcer durante 3 meses que esses 10 carros não dê problema. Também é verdade. Entendeu? É muito difícil. Aí eu tenho que ter um fundo de reserva para garantia e eu tenho que ter a lucratividade que tem que ser no mínimo. Hoje, para a gente trabalhar tranquilo, uns 3% em cima do dinheiro que você investe. Então, Eu seria vou 30 contar pau. ele, vocês vão um dia lá na Select, o fundo de reserva não está. A verdade está aqui o fundo de reserva. Só não está aparecendo, mas lá na loja vocês vão conhecer. Então, assim, hoje você pegar 30 mil reais, que seria 3% em cima de 1 milhão, se eu invisto 2, são 60. Então eu tenho que ter um lucro mínimo de 8 mil reais. Aí você fala, pô, Tony, mas todo cálculo te dá 8, não tem cálculo que dá 2. Tem cálculo que dá 10 negativo. Só que tem cálculo que dá 20. Porque são carros acima de 150 mil reais, acima de 120 mil É reais. muito dinheiro. Então, assim, a gente faz um filtro para um pelo outro deixar pelo menos os 8 e eu tenho que vender no mínimo 20 carros por mês para me pagar minhas despesas e receber o meu salário. Porque além dos nos 3% está meu salário, o salário da minha sócia, o salário da gerente, está tudo ali. Então, assim, eu preciso ganhar isso. Então não tem como eu pagar FIP contando imposto, contando tudo. Mas assim, se for um carro que nem comprei, vou citar um exemplo, até meu cliente, se ele vai assistir, eu vou até convidar ele, meu amigo comprou, deu um Fit na troca de um C4 Cactus comigo, um Fit 2016, uns 60 mil quilômetros. Tá chegando, hein, pessoal? Esse fim de semana tá na loja. 68 mil quilômetros. Filé, 16 Eu já vou branco. colocar a rede social para vocês seguirem Ó. e ver o carro. Então, assim, é um carro que a tabela dele é 67 mil reais. Eu paguei 64, tive que pintar 2 peças e colocar 2 pneus. Já me custa mais que a tabela. Só que Fit a gente sabe que vende 8 ou 10 mil acima da FAP em cima da quilometragem que ele tem. Então, assim, pô, se for pensar, eu paguei 3 mil abaixo da tabela e o gasto que eu tive no carro foi 3 mil, porque assim, quando você tá andando com o carro, por mais que ele esteja bom, ele tem coisa para fazer, gente. Vamos ser transparentes. Não tem jeito. Aí, então, assim, eu paguei FIP, só que eu tenho que descontar tudo que o carro tem que fazer para mim ter minha margem de lucratividade. É isso aí, basicamente é isso. Mas, faz um convite, tem um filezinho? Vai para minha loja, a gente sempre conversa. Tony, a gente está quase no final e todo podcast que eu faço com lojas de veículos é um quadro rapidinho que é mito ou verdade. Tá bom. Você só responda isso Tá bom? Maravilha. e as pessoas vão se clarear, porque a maioria das perguntas que eu vou te fazer, você acabou já respondendo. Tá bom? Carro de loja é sempre mais caro do que de particular? Mito. Mito. Se a parcela cabe no bolso, já está bom? Verdade. E mito. Vamos lá, essa é complicada. Não só, cara. Mas aí os caras vão ficar mais Não, peraí, verdade ou mito? Aí vai do gosto do cliente, mas assim, a parcela ficou boa, eu tento melhorar, então é um mito. Financiamento nunca vale a pena? Pelo contrário, dependendo do ramo que você trabalha, ele vale muito a pena. Esse é um Porque se o mito. cara também não tiver dinheiro... Ele faz a dinheiro vista- com dinheiro, gente. Então é mitaço. SUV, hatch ou sedã? SUV. Pra venda? SUV. E para compra? Ah, pra mim usar uma sedanzinha. Ou uma picape, gente, porque é Daqui a fantástico. pouco vocês vão ver a raridade que vai aparecer aí. Vai demorar uns dias ainda que tá pintando, mas tá vindo aí.
Tony, comprar de loja dá mais segurança do que comprar de particular? Não precisa nem Verdade. responder, eu respondo. Dá muito mais confiança. Dá, porque assim, por mais que o cara seja picareta, Evandro, ele tem uma lei por trás, né? Quando você tem no particular, você tem o Código Civil, né? E o Código Civil, ele vai proteger também o que te vendeu. Porque 90% das pessoas que compram o carro e vendem são leigas. Em mecânica. Eu te falo, eu trabalho com carro há 25 anos e todo dia eu descubro uma novidade. Então, você vai falar a tua idade, Tony, ou não? 44. Quantos? 44. Mas é bom. Esse ramo é bom, né? Você vem de carro 25, 40 e 44. Isso aí eu comecei com 18 anos de idade. E se eu falar pra você que eu tenho 25, você acredita ou não? Não, de cada perna. Então o que acontece? É o mesmo papo do KM, 20 anos atrás meu cabelo vinha, né? Exatamente. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. KM. Valorize o carro que tem um KM um pouco menor, porque às vezes o que você vai gastar num carro com um KM maior, eu estou falando, todos os lojistas vão me odiar. Quando você compra um carro com KM menor, ele tem um menor uso, então a probabilidade dele quebrar é bem menor. A não ser que seja assim, um carro 2004 com 70 mil quilômetros, aí se torna perigoso. Mas já vira raridade, né? Você vai pegar o preço, mas você já tem mangueira desgastada por causa de tempo, tudo isso daí. A não ser que você faça uma boa revisão, maravilha. Mas assim, procure carro menos KM, 3 mil mais caro, você vai economizar de mecânica. Um conselho que eu dou para vocês. Pessoal, é isso aí. Eu espero que o recado, o pouco tempo que a gente fica, para não ficar muito longo o vídeo, espero que o Tony tenha agregado, né, tirar algumas dúvidas. Claro que os comentários estão aí para isso, né? Vou deixar a rede social da Select Multimarcas. Sigam, aproveitem. O Tony está lá todos os dias. Precisa tirar uma dúvida. Mesmo que não compre com ele o carro, às vezes com uma consultoria, ele está lá todo dia, nota 10. Meu amigo pessoal, conheço há anos. Isso. Não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Já fizemos bons negócios. Já. Tony, eu queria falar só mais uma coisa também. Vamos lá. Pessoal, eu vou dar um recado agora também para os lojistas. Já agradecer novamente o seu convite, Evandro, para esse podcast. É um prazer. Pessoal, o Evandro, ele está à frente da nossa loja no marketing também. Está ajudando bastante. Ele tem muita novidade que muitas pessoas não fazem. E tráfego pago é uma das coisas que ele faz muito mais coisas. Então, convido você também, lojista, que às vezes viu esse vídeo, a entrar em contato com eles. Não é rasgação de seda, é porque eu vejo o resultado na minha empresa. E se tiver dúvida, você, lojista, pode ligar para mim que eu mostro o resultado na sua frente para ver como é boa a empresa. E outra coisa, nós estávamos falando, eu queria trazer na próxima, se vocês quiserem deixar dúvida nos comentários, para a gente trazer até uma pessoa de vistoria aqui, seria uma boa, hein, Evandro? E da vistoria. Vistoria, da supervisão, a gente traz ele aqui. Alô, Vanderlei, fica a dica aí. Eu já sei que Ronaldinho também. Vamos ver se eu trago ele para cá, porque assim, é bom vocês deixarem as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, o Evandro vai estar aí respondendo. E se ele tiver dúvida, ele me liga também. Vocês têm acesso à minha loja. Serão muito bem-vindos. Minha loja não é só para comprar carro, ali é um lugar diferenciado, é um lugar de família. Vem para a nossa loja que você vai gostar e vai trazer seu familiar, vai trazer sua família para comprar carro conosco. Fechou? É Beleza. isso aí. Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Ó, zerão, hein?